Agora nós vamos abrir o texto da pregação, que é em Juízes, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 31, que é o restante do capítulo. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E reuniu consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, a Eude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão um presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez para si uma espada de 2 fios, do comprimento de 1 côvado, e cingiu-a por baixo das suas vestes, a sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas. E era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que o trouxera. Porém, ele mesmo voltou das imagens de escultura que estava ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. O qual disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: Tenho para dizer-te uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e tirou a espada de sobre sua coxa direita e lhe cravou no ventre, de tal maneira que entrou até o cabo após a lâmina, e a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu ao pátio, e fechou as portas da sala, e as trancou. E saindo ele, vieram os servos do rei, e viram, e eis que as portas da sala estavam fechadas. E disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara da sala de verão. E esperando até se alarmarem, eis que ele não abria as portas da sala. Então tomaram a chave e abriram, e eis ali seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoravam, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, chegando ele, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem entregue vossos inimigos, os moabitas, nas vossas mãos. E desceram após ele e tomaram os vales do Jordão contra Moabe, e a ninguém deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Nós vamos orar pedindo a bênção do Senhor. Ó Senhor Deus, nós somos fracos e frágeis e tão limitados para compreender e retirar das profundezas da Tua palavra as riquezas do Senhor, as riquezas do céu. Nós não temos qualquer condição de fazer isso por nós mesmos. Por isso nós rogamos a Ti pelo auxílio do Teu Espírito Santo. Ele que é poderoso, que perscruta as profundezas do Senhor. E Ele também que conhece cada palavra que está escrita na Tua palavra.
Ele que é o autor soberano de toda a palavra. Por isso nós pedimos que Teu Espírito, Senhor, nos ilumine a mente e o coração e que encha o nosso coração com a Tua palavra e nos preencha da Tua presença, Senhor. Nós rogamos a Ti e nos colocamos diante do Senhor para, como vasos de barro, podermos ser usados por Ti e cheios da Tua palavra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no último sermão, nós ouvimos uma mensagem sobre o poder de Deus que nos livra da crueldade do pecado. Se os irmãos se lembram, nós vimos que Deus usou diretamente um homem chamado Otiniel. Otiniel, ele foi considerado um padrão dos juízes, no sentido de que foi um homem corajoso, um homem de fé, um homem que, diante da caminhada que Israel estava sendo se direcionando, ele mostrou-se no caminho contrário. De fato, um homem que queria servir a Deus dentro da terra de Canaã, mas não como um cananeu, e sim como um israelita, como um servo de Deus. E assim Deus, ele levantou esse homem chamado Otiniel para salvar Israel, que estava debaixo da mão de um rei que era conhecido como duplamente cruel, Cusã-Risataim. Cusã, duplamente cruel. Então, Israel começou a servir, assim é o que diz a palavra, servir aos deuses estranhos, e isso adorando os deuses estranhos. E esse servir aos deuses estranhos trouxe como consequência necessária o servir, não mais como adoração, mas o servir como subjugados às crueldades do pecado. E aí é onde vem a pessoa do rei da Mesopotâmia, Cusã-Risataim. Hoje nós veremos que Israel volta a pecar contra o Senhor. Ele volta a fazer o que era mal diante do Senhor. E como vimos, isso é um ciclo. Há 6 ciclos no livro de Juízes que repete essa expressão em que Israel faz mal o que era mal diante do Senhor. E aqui está a mesma ideia, o mesmo ciclo. É que Israel ele peca contra Deus. Deus então, ele na sua soberania, ele pune Israel e aí ele levanta depois um libertador. Apesar desse ciclo ser um ciclo comum, e nós iremos ver que todos os outros ciclos eles têm um certo padrão, como esse padrão, mas apesar desse ciclo comum, nós veremos que dentro desse lugar comum, digamos assim, do livro de Juízes, Deus ele vai mostrar que está por cima disso. Ele vai mostrar que ele é soberano e mesmo havendo coisas que são padrões normais que nós podemos prever, como quem peca é punido por Deus e Deus salva os pecadores que se arrependem, mesmo dentro desse padrão comum, Deus vai mostrar nessa sessão que Ele é maior do que isso e está acima disso. Que ainda assim, na sua providência, Ele faz mais do que isso. E apesar de não excluir os caminhos dos homens e interagir com eles, nós iremos ver isso hoje, Deus ele vai mostrar também que Ele pode operar em nosso favor conforme a sua providência, de todas as maneiras conforme a sua vontade. Então eu quero começar destacando nesse texto, falando sobre a providência de Deus dentro da nossa vida comum, dentro daquilo que seria normalmente concebido. Eu quero começar mostrando que o Senhor, ele, na sua providência, ele corrige o caminho dos homens. É o que nós vemos no verso 12 ao verso 14. O verso 12, ele começa mostrando o pecado de Israel, ele resume bem qual era o pecado de Israel, e aí fala sobre qual foi a punição divina. E aí ele mostra de maneira ordinária, ou seja, Israel estava pecando e Deus trouxe, como consequência do seu pecado, Deus trouxe uma punição. E aí, até aqui está dentro do que normalmente era esperado, dentro do ciclo normal da vida que foi estabelecido por Deus, de que o homem peca e Deus pune os pecadores. Mas aqui, começa a revelar, ainda no verso 12, começa a revelar que algo está fugindo a esse padrão.
alguma coisa está indo diferente do que normalmente seria. Pode ver que aqui começa a falar sobre, quando diz assim, o Senhor fortaleceu, no verso 12 ainda, a Eglon, rei dos Moabitas. Esse texto está aqui dessa maneira, não era para falar apenas que havia uma punição que era esperada como o normal, o que estava já estabelecido e era ordinário diante de Deus e que Deus tinha dado aos homens. Mas a maneira como nos descreve aqui é que o Senhor ele forçou isso. Ele de fato ele mostra que ele fortaleceu a Eglon como que algo que está acontecendo e que ele está adicionando um tipo de tempero. Tem alguma coisa a mais aqui do que simplesmente a punição pelo pecado. Ele fortaleceu um rei inimigo. E isso não é comum. A questão é que nessa punição do pecado de Israel, Deus ele agiu em sua providência de maneira que ele tomou um rei inimigo, ele fortaleceu esse rei inimigo. Não foi simplesmente Deus levantou e permitiu que um rei entrasse em Israel e dominasse Israel. Não é assim. Deus ele fortaleceu, ele adicionou algo a mais para que a punição de Israel viesse de um modo específico. E aí nós veremos que essa punição de Israel, que vem conforme esse mexer, a providência de Deus de fortalecer um inimigo e de trazer esse inimigo para punir Israel, esse sabor a mais que foi acrescentado na punição foi o da humilhação. Nós vemos aqui que Deus ele não só puniu Israel, mas Deus ele queria humilhar Israel. De fato, colocar Israel no chão. Não era só uma consequência direta do seu pecado. Mas Deus, ele soberanamente, em sua providência, ele usou um rei de uma maneira para que esse rei pudesse humilhar, colocar Israel no chão. Primeiro, fala aqui que é o rei dos Moabitas. Olha quem Deus chamou para e fortaleceu contra Israel. Não é só levantar, ele fortaleceu. Deus ele levantou e fortaleceu, deu forças a esse rei, mas esse rei era um moabita. Quem eram os moabitas? Na história bíblica, os moabitas eram conhecidos como um povo amaldiçoado. Porque os moabitas eles eram os filhos de Ló, mas os filhos de Ló não do seu casamento, eles eram os filhos de Ló do incesto que Ló teve com as suas filhas. Por conta disso, os moabitas foram amaldiçoados. De maneira que Deus disse, por meio de Moisés a Israel, em Deuteronômio 23:3, que eles não poderiam se misturar com os moabitas e que até a 10ª geração dos moabitas não poderia estar presente na Assembleia Solene. Porque eram filhos de um incesto, de uma desobediência, de uma maldição. Além disso, somando-se aos moabitas, quem eles eram? Os moabitas eles não receberam Israel quando Israel estava fugindo de Faraó. Israel pediu a Moabe para poder passar pelos seus campos, para fugir e andar pelo deserto, caminhar para a terra prometida. E isso lhe foi negado. E não só negado, mas os moabitas, o rei dos moabitas, contratou um profeta especificamente para poder amaldiçoar Israel. É a história que nós conhecemos do profeta Balaão, de Balaão. Ou seja, os moabitas de fato eles se levantaram contra Israel durante a história de Israel, da saída do Egito, durante toda a história de Israel. Era um povo conhecidamente como um povo amaldiçoado. Além disso, também nós temos os amalequitas. Os amalequitas não é diferente. Os amalequitas também eles eram um povo amaldiçoado porque da mesma maneira que Moabe não recebeu Israel para passar por suas terras, os amalequitas também não quiseram receber. Eles negaram a passagem de Israel. E aí Moisés ordenou que Israel destruísse todos os amalequitas. Aí agora nós juntamos tudo isso e colocamos que Deus, ele fortaleceu esses povos que deveriam ser destruídos, que eram amaldiçoados, não podiam estar nem sequer diante da presença de Deus, e aí Deus fortalece esse povo para poder punir Israel e humilhá-lo. Porque é isso que Deus está fazendo aqui.
fala que eles tomaram a cidade das palmeiras, no versículo 13. A cidade das palmeiras, ela é a cidade de Jericó. Era como era conhecida a cidade de Jericó. E aí nós podemos voltar à história de Israel, de quando Israel estava entrando na terra do Egito. Jericó foi a primeira cidade que Israel tomou. Mas na verdade, estritamente falando, Israel não tomou a cidade. Porque a cidade ela foi, digamos assim, destruída com trombetas. Não foi com uma guerra militar. A cidade, Deus entregou a cidade de Jericó. Deus derrubou os seus muros, os grandes muros de Jericó, que era uma cidade muito importante na época. Deus derrubou os seus muros com som de trombetas. Ou seja, o rei aqui, Eglon, ele tomou a principal cidade, não só a principal cidade de Canaã, mas ele tomou uma cidade que para Israel era muito importante na história das conquistas de Canaã. Porque não foi só a primeira cidade que Deus deu a Israel, mas foi a cidade que literalmente Deus deu a eles. É Deus dizendo a Israel, quando Deus entregou Jericó aos israelitas, era Deus dizendo a Israel que ele iria entregar a cidade de Canaã exatamente como ele entregou a cidade de Jericó. Que Deus iria dar a terra prometida nas mãos dos israelitas, como ele deu a cidade de Jericó. Porém, essa cidade de Jericó, a cidade das palmeiras, que representava a conquista da herança de Israel, estava nas mãos de um rei amaldiçoado. Estava nas mãos de um rei que havia sido já, que representava a maldição de Deus. O que Deus está dizendo a Israel na verdade, dando um sinal a Israel de que o que eles estavam fazendo, e que nós já sabemos que eles estavam cometendo o pecado da idolatria, é digno de maldição, e maldição sobre maldição. Porque quem vai julgar Israel e está julgando na verdade, levantado por Deus, fortalecido por Deus, era um amaldiçoado. Em último lugar, quem era o rei moabita? O verso 17 fala que Eglon era muito gordo. Aqui nós notamos uma certa ridicularização. De fato, há um certo tom jocoso aqui. Porque o que a Bíblia, o texto está dizendo, que ele era gordo, e aí nós vamos ver depois que isso, na verdade, não estava ridicularizando o fato de ele ser alguém obeso, gordo mesmo. Mas o que estava ridicularizando e insinuando é que esse rei Eglon, ele era uma pessoa totalmente despreparada. Ele era alguém que não tinha qualquer jeito para ser um homem bélico, um homem que poderia conquistar e ser um conquistador. Muito pelo contrário. Eglon, ele não era só um homem gordo fisicamente, mas ele era um homem gordo mentalmente. Era um homem ganancioso. Um homem que ostentava e que a sua gordura física, na verdade, representava quem ele era em sua alma. Ele vivia do roubo, do luxo, da ganância, do espólio dos outros povos. E assim como ele alimentava o seu corpo, ele alimentava a sua mente. Então, o que tem aqui diante de Israel não era só um homem maldito, uma nação pagã maldita, mas ainda assim uma nação que tinha um rei que não representava nenhum poder. Nenhum poder. Nenhum poder de guerra, nenhum poder de conquista. Era um homem que só ligava para a ganância, para o luxo. Não tinha nada a ver com um homem bélico. Mas essa estupidez que fica patente no rei de Moabe, não é só do rei de Moabe. Não é só o rei que ele era estúpido. Os próprios guardas aqui, que estavam cuidando desse rei, mostra que ele era um rei realmente estúpido, um povo estúpido. Porque o que esses guardas fizeram, e aqui o tom, a ironia, é de que os guardas eles chegaram a imaginar que o rei, encontrando-se com um inimigo,
O inimigo sai na frente dos guardas, e aí eles param na porta fechada e começam a imaginar que o rei estaria no banheiro, porque a expressão que fala que ele estava cobrindo os pés é para dizer que ele estava no banheiro. Então o texto, ele de fato ironiza quem são esses inimigos de Israel. Traz com ironia, com um tom jocoso. É quase uma brincadeira. Quem era esse rei e quem eram os seus guardas? Era alguém que praticamente pensava feito criança. Agia feito criança. Mas foram essas pessoas, com toda a tolice, com toda a estupidez, com uma mente vazia, com falta de sabedoria, foram essas pessoas que Deus fortaleceu para poder punir Israel. Ou seja, um rei tolo com guardas incompetentes humilhou Israel. Como é que Israel poderia ser dominado por um rei desse? Como é que Israel poderia ser dominado por guardas, por homens assim? Um rei que pode ser facilmente enganado. Eu chego e digo, eu tenho uma palavra para você, e ele manda todos os guardas saírem e fica sozinho com o seu inimigo. Quem é esse rei? Não tem qualquer sabedoria. Os seus guardas pensam feito criança. Mas isso foi a providência de Deus que trouxe sobre Israel a punição para os seus pecados. E é assim como muitas vezes, quando nós estamos em situações, que se nós pensássemos um pouco na situação em que nós estamos, na verdade nós veríamos que também estamos sendo humilhados. Se nós pensássemos um pouco em como muitas vezes nós estamos lidando com as coisas da vida, e como nós somos tolos em lidar com as coisas da vida, e que somos facilmente enganados pelas coisas da vida, pelas coisas desse mundo, e que são vãs, que são vazias, que são tolice, que não tem peso, não tem nada, mas que facilmente nos enganam, facilmente nos dobram. É o que acontece, por exemplo, alguém que se envolve em adultério. O que é o adultério? É nada. É um prazer momentâneo que você acaba com isso destruindo a vida. Destruindo um casamento, às vezes, de muitos anos. Destruindo a sua família. É a pessoa que usa drogas, por exemplo. Por que as pessoas entram no uso de drogas? Se pararem 5 minutos para pensar, 5 segundos para dizer assim, o que são as drogas? O que isso representa? Não tem outra conclusão a não ser dizer, são alguns segundos e momentos de delírio, de prazer, mas e depois? Quais são os problemas que vêm depois disso? São muito maiores. E nós já vimos, os problemas e as consequências são cruéis. Mas muitas vezes nós não paramos para pensar que as coisas que estão nos tomando a nossa vida, nos conquistando, são coisas tolas. E se nós parássemos para pensar que essas coisas tolas, como o grande lucro da vida, o ganhar dinheiro e muitas vezes furtar, ter riqueza por meio do furto. Se muitas vezes parássemos para pensar, se o homem parasse para pensar, veria, eu estou sendo humilhado porque essas coisas são vãs, não são nada, são tolas. Isso mostra a nossa fraqueza. Como nós somos fracos. Essas coisas não são tão fortes assim como o Eglon. Quem era Eglon? Quem eram os moabitas? Nem eram tão fortes assim no sentido de serem sábios, conquistadores. Um exemplo grande disso é que Eglon, ele conquista uma cidade dentro de Israel e faz a capital do seu reino dentro de Israel. É tolice. Como é que você faz a capital do seu reino dentro do terreno do seu inimigo? É tolice, mas ele fez isso. Ele veio de Moabe e fez o seu centro de batalha dentro do campo de Israel. Tolice. Mas Deus mostra que ele fortaleceu esse rei tolo para humilhar Israel e mostrar a sua fraqueza, debilidade e mostrar que, na verdade, o pecado, ele não é tão forte como nós imaginamos. Nós é que somos fracos. Nós é que somos fracos. Nós é que cedemos. E por isso, muitas vezes, pela providência de Deus, Deus nos humilha com o pecado mesmo. Deus traz humilhação.
Deus traz humilhação. Para nos mostrar que nós somos fracos e que nós precisamos dele. É como se Deus esfregasse na cara. Ele mostra na nossa cara mesmo, esfregando a nossa cara, que nós somos dignos de vergonha e fracos, assim como ele fez com Israel. Em sua providência, também o Senhor usa o caminho dos homens. Em primeiro lugar, nós vimos que Deus, em sua providência, ele corrige os homens. É assim como Deus fez. Em segundo lugar, nós vemos aqui que Deus ele usa o caminho dos homens. E o texto apresenta uma história bem curiosa. Nós podemos dizer que é uma história bem curiosa. O clamor de Israel, ele moveu o Senhor a socorrê-lo. E aí o Senhor levanta um salvador, um libertador. Quem era esse homem? Esse homem era Eude. E aí nós, olhando a situação, comparando com a narrativa do juiz Otiniel, nós vemos uma grande diferença. Porque Otiniel, Deus ele rapidamente agiu. Então, tão poucos versículos, Israel estava sendo oprimido, Deus levanta um juiz, coloca o seu espírito nele e vai e livra Israel e entrega ao rei. Rapidamente. Quando nós olhamos para a história de Eude, em linhas gerais, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Mas em detalhes, não é a mesma coisa. Nós vemos que há um envolvimento da história. Aqui, apesar de Deus estar agindo, e nós sabemos disso, o texto ele não diz simplesmente que Deus levantou o libertador e que Israel foi livre. Não diz isso. O texto ele nos coloca dentro de uma história, de um plano. O homem Eude, ele foi escolhido para levar um presente ao rei, é isso que está no versículo 15. E aí ele, a partir dessa escolha, ele faz um plano, ele traça um plano. Versículo 16. O texto diz que ele era um homem canhoto. Alguns dizem que provavelmente ele tinha algum problema na mão direita. Não dá para saber exatamente. Mas enfatiza que a sua mão de força, o seu braço forte era o braço esquerdo. E talvez aí você possa não entender, qual o problema dele ter o braço esquerdo como braço forte? O problema é que Deus não só usa um homem canhoto e o seu plano para poder livrar Israel. Mas é que Deus usa um homem canhoto e o seu plano debaixo de uma frustração do que seria normal. Porque na história das guerras do Oriente, não era a mão esquerda que representava o poder bélico. Era a mão direita. A mão direita era a mão que se esperaria que haveria uma espada para enfrentar o seu inimigo. Era da mão direita que se esperava que viesse o ataque, a ofensiva. A história bíblica até mostra que a mão direita é a mão de poder, de força para governar. E num conflito, o inimigo, numa guerra, ele iria esperar que o homem levantasse a sua mão direita com a espada e tirasse do seu lado esquerdo a espada para enfrentá-lo. Mas veja como é a história de Eude. Ele articulou o seu plano com base nas expectativas contrárias. Ele era canhoto, ele colocou a sua espada na coxa direita. De fato, alguém que conhecia e que enfrentava a guerra na sua época não iria esperar que a espada estivesse aqui. Iria esperar que a espada estivesse aqui. Mas ele coloca a sua espada no lado direito, porque ele iria usar o lado esquerdo. E então ele vai confiantemente no seu plano. Tanto que ele despede aqueles que estão com ele. Vai embora, eu vou sozinho. Eu vou falar com o rei sozinho. De tão confiante que ele estava que o seu plano iria dar certo. E aí ele vai e fala com o rei sozinho, verso 18. E aí com a espada, de um lado que não era esperado, ele vai e enfia a espada no rei. Ele consegue falar com o rei, enfia essa espada num rei tolo como ele era, e aí ele consegue liderar. Ele derrota o rei, desestabiliza o seu reino e lidera a vitória sobre os moabitas amaldiçoados. Inclusive sobre homens fortes, porque é isso que o texto diz, e homens vigorosos. Então o que esse texto nos mostra? É que de fato houve um plano.
e um plano bem pensado, e até de certa forma, alguns podem dizer, um plano maldoso, com enganação, ele tentou driblar o rei. Mas a questão aqui é que a libertação, por mais que o plano tenha sido bem feito, por mais que ele tenha arquitetado esse plano não foi perfeito. Não foi perfeito. É só você fazer algumas perguntas ao que Ehud fez, que você vai entender que ele não foi perfeito. Tem algumas perguntas como, por exemplo, se o rei tivesse mandado seus guardas revistá-lo, Ehud parece não ter contado com isso. Porque se ele tivesse sido revistado, ele não teria entrado para conversar com o rei. Se o rei não tivesse mandado seus servos e guardas saírem, será que Ehud teria a mesma oportunidade que ele teve de enfiar a espada na barriga do rei? Será que o rei, se ele tivesse de fato, fosse um rei sábio, um rei que ele não tivesse mandado seus guardas saírem, fosse à sala ou diante de todo mundo, mandasse com que ele falasse o que ele tinha para falar, o que Ehud iria fazer? Porque o seu plano estava baseado no fato de que o rei não iria esperar que ele pegasse a sua espada do lado errado, do lado que ele não esperaria, e enfiasse essa espada nele. Tudo estava baseado num plano, arquitetado num projeto, mas não era um plano perfeito. O que é que isso está nos dizendo? É que Deus usou esse plano para libertar o seu povo, e Deus foi quem guiou tudo no plano de Ehud. Deus fez com que tudo desse certo. Poderia ter dado errado. O rei poderia ter desconfiado. Os guardas poderiam não ter ido embora. Ehud não poderia ter sido tão esperto como ele achava que era. Mas Deus usou cada coisa, cada pensamento, cada projeto, cada coisa que Ehud imaginou que poderia dar certo. Deus tomou todas elas e fez com que tudo desse certo. Isso mostra que a providência de Deus, não as mãos de Ehud, apesar dos seus planos, a providência de Deus trouxe a vitória a Israel. Deus usou os planos de um homem, um benjamita. Ele era de Benjamim. Se você não sabe, Benjamim quer dizer filho da mão direita. Então, um filho da mão direita que usa a mão esquerda para livrar Israel. Isso mostra o contraditório, a quebra de expectativas, até mesmo quando nós temos um plano. Deus está ensinando ao seu povo que não importa o que venha a acontecer, que Ele é soberano, Ele tem a sua providência e que Ele é capaz de usar os nossos caminhos. Ele usa os nossos caminhos, Ele usa os nossos planos. Até Ehud percebeu isso, porque no verso 28 ele diz assim: segui-me, porque o Senhor vos tem entregue os vossos inimigos, venham atrás de mim. Ele reconheceu que Deus, em cada coisa que ele planejou, Deus conduziu de maneira que tudo desse certo e no final Deus estava entregando os inimigos a Israel. Isso mostra que os acontecimentos da vida, por mais que pareçam que as coisas estejam indo conforme o planejado, por mais que nós venhamos a fazer os planos e que pareça que tudo está indo certo, parece que a vida está indo, tudo acontecendo conforme nós havíamos imaginado, como nós gostaríamos, nós nunca podemos imaginar e pensar que Deus está fora disso. E na verdade o nosso primeiro pensamento tem que ser que Deus, Ele sim age soberanamente conforme a sua providência dentro dos planos que nós estamos fazendo, dentro da nossa responsabilidade. Deus não está fora disso. Ele controla todas as coisas, Ele controla todos os meios para atingir o propósito da sua vontade. Ele usa você, Ele usa a criação, Ele usa a sua vida, Ele usa o que você tem, mas para atingir a sua vontade. Enquanto o homem pensa estar agindo por meio dos seus planos e conquistando coisas, quem é que está por trás de tudo isso? Quem é que está por trás dos nossos planos? Quem é que está por trás dos nossos projetos? Nós podemos dizer com toda certeza que é Deus. Não são os nossos planos que são os melhores, os perfeitos e que darão certo. Não é.
Não são os caminhos que nós traçamos na vida. Não é que nós não devemos fazer isso, nós fazemos isso. Mas nós nunca podemos imaginar que os caminhos os quais nós traçamos serão de fato a realidade das coisas. Deus sempre irá estar controlando os nossos planos, os nossos projetos. E aí, tem uma coisa em relação a isso, que nós vemos aqui na atitude de Eude. Ele fez os seus planos, ele confiou no plano que ele tinha feito, mas na verdade a sua confiança não estava em si mesmo. Ele foi além, ele foi até onde ele foi, falar com o rei, ele conseguiu fazer tudo isso, porque ele confiava em Deus. Ele confiou em Deus. Ele estava sabendo que era Deus que estava conduzindo os seus planos. Ele diz ao povo, vem, segue. Segue que Deus está entregando. Parece que, se nós voltarmos um pouco à história, com essas palavras de Eude, parece que a cada passo que ele dava, ele estava dentro dele, Deus está abençoando, eu estou indo, eu estou conseguindo. Esses planos podem não dar certo, mas eu estou indo atrás, eu estou aplicando os meus projetos e planos e Deus tem abençoado, ao ponto de no final ele dizer, olha, então não tem outra coisa a não ser dizer, Deus está nos entregando os nossos inimigos, venham comigo, sozinho, venham comigo. E o texto enfatiza muito bem isso, porque diz que o povo foi com ele e ele foi diante do povo. Ou seja, por um homem que era conhecido como filho da mão direita, ele levantou a sua mão esquerda e pela providência de Deus ele conseguiu conquistar os inimigos de Israel. É a providência de Deus trabalhando com a nossa responsabilidade. As duas coisas caminhando juntas. Mas Deus, ele controla todas as coisas. Então não é Deus vai me dar um emprego quando nós não estamos procurando, nos esforçando. É claro que Deus pode dar um emprego a alguém que está deitado no sofá, dormindo o dia todo. Deus pode dar um emprego a essa pessoa. Mas Ele exige de nós uma ação. A sua providência usa aquilo que nós agimos, fazemos. Alguém que pede para ser livre de uma enfermidade, mas é uma pessoa que tem completa negligência quanto ao que ele come, quanto ao que ele faz. Deus pode dar saúde a quem Ele quer, mas Deus está nos dizendo que Ele também usa a nossa vida, a nossa responsabilidade, aquilo que nós entendemos a respeito da vida. Como nós agimos na vida. Deus, Ele usa isso. E Ele exige de nós que nós sejamos responsáveis por isso. Em terceiro e último lugar, vimos que em sua providência Deus, Ele usa os planos dos homens, mas em terceiro lugar, em sua providência, vemos que Deus ultrapassa o caminho dos homens. Ele usou o plano de Eude, Deus ele atingiu seu propósito por meio de um plano de um homem. Mas Deus ultrapassa isso. E nós percebemos isso porque no final do texto, no versículo 31, aparece aqui um verso que nós não sabemos o que ele está fazendo aqui. Parece que, de fato, ele caiu aqui. Foi colocado aqui e sem muito propósito. Porque diz assim, depois dele, ou seja, de Eude, foi Sangar, filho de Anate, que feriu a 600 homens dos filhos dos filisteus, com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Parece que não tem nada a ver com a história que estava sendo contada. É outra história. Mas se nós olharmos para o que a história de Eude estava nos falando, que é sobre a providência de Deus, nós iremos ver que esse versículo 31 tem tudo a ver com a providência de Deus. E o que esse verso está nos mostrando é que Deus ele não só trabalha conforme os planos e os projetos dos homens na sua vida, mas Deus está além disso. Deus ele tem caminhos e pensamentos e planos que está muito além do que nós possamos imaginar. E como é que nós vemos isso? Quem era Sangar? Sangar é um nome, muito provavelmente, era um nome em cananeu. Ele era um estrangeiro e o que reforça isso
é que diz que ele era o filho de Anate. Anate era o nome de uma deusa cananeia. Então, um cananeu, que era pagão, e ele usando uma aguilhada de boi. A aguilhada de boi é um instrumento usado para fustigar o boi. Na agricultura, está lá plantando, fazendo coisas, está fustigando o boi, controlando o boi, para que ele não saísse do caminho. Então esse homem estrangeiro, pagão, com uma arma nada convencional, não tinha nada a ver com a guerra, aparece do nada aqui. Esse homem foi um homem que foi levantado por Deus para libertar Israel dos filisteus. Ele não era nem de Israel. Como é que nós iríamos esperar que um homem pagão, que não era de Israel, um homem com uma arma de agricultura, pecuária, entrasse para libertar Israel dos seus inimigos? Não pode ser outra coisa a não ser que Deus ele trabalha em sua providência com caminhos muito maiores, caminhos que nós não temos como perscrutar, caminhos que nós não temos como saber, que nós não podemos controlar, mas esse é o caminho de Deus na sua providência. Muito além dos caminhos dos homens. Quem de Israel poderia esperar que um cananeu fosse libertá-lo? Mas isso não era para dizer, como alguns poderiam pensar. Então realmente a coisa estava ruim para Israel. Porque um homem de Canaã vir a Israel para ajudar Israel, de fato as coisas estavam muito ruins. Deus já havia deixado Israel, já havia abandonado Israel. Mas não é assim como nós vemos. Não é que Deus está fora disso. E que entregou Israel até aos seus inimigos, para ser amigo dos seus inimigos e para ser libertados por eles. Mas é para dizer que Deus ele trabalha em caminhos que nós não esperamos e que nós não pensamos. Ele ultrapassa as nossas expectativas. São mais altos do que nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito maiores. Ninguém foi, ninguém é e ninguém será o seu conselheiro. Ninguém entende a mente de Deus. E é assim como nós vivemos. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar isso. Há determinadas circunstâncias na nossa vida que nós pensamos, como é que pode? O que é que Deus está fazendo? Por que essas coisas estão acontecendo? E aí até podemos pensar, será que Deus realmente está agindo? Será que Deus está vendo essas coisas acontecerem? Deus não está vendo? Deus não controla todas as coisas? Por que é que essas coisas estão acontecendo dessa maneira? É quando, por exemplo, um rei mau se levanta e subjuga, mata pessoas. Coisas que os ímpios fazem que prosperam. E aí nós olhamos e pensamos, Deus não está vendo isso? Será que, como é que pode Deus permitir que um ímpio prospere contra um justo, por exemplo? Mas Deus nos ensina aqui, por meio de Sangar, de que Ele tem em sua providência caminhos muito maiores, uma providência oculta, que não é visível, e que Ele está agindo mesmo quando nós estamos pensando que Ele não está agindo. O fato de nós não entendermos como as coisas estão indo, não quer dizer que Deus está fora das coisas, mas quer dizer que Deus está agindo de maneira que nós não entendemos. Que nós não conseguimos alcançar de maneira extraordinária em sua providência. Mas acontece que Sangar, apesar de nos dar um choque, de fato, na maneira como poderia estar acontecendo, porque não é algo nada extraordinário, nada normal, Sangar, ele foi apenas um sinal, um pequeno sinalzinho, uma pequena demonstração de como Deus ele trabalha de maneira que é muito maior, que seus caminhos são muito maiores do que os nossos. A maior demonstração de como Deus ele pode agir de maneira tão inesperada, que nós não podemos entender e não tem como nós imaginarmos como isso pode acontecer, não foi com Sangar, mas foi em o próprio Deus ter assumido a carne e osso e habitado entre nós. Quem contaria com isso? Nem mesmo os judeus que sabiam das profecias do Antigo Testamento,
que sabiam que viria um Messias, um libertador, que viria para libertar Israel, nem mesmo eles imaginavam e até questionaram isso. Como pode Deus mesmo ter assumido a carne, assumido osso e ter habitado entre nós como homem? Como pode isso acontecer? Não dá para encaixar na nossa cabeça. Como Paulo diz, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como pode Deus nascer de uma mulher? Como pode Deus nascer de uma mulher? Como pode Deus se colocar debaixo da lei? Como pode Deus se colocar na vida entre os homens? Foi em Cristo que Deus ultrapassou os limites de qualquer expectativa. De qualquer coisa que nós poderíamos imaginar como sendo ordinário. Aos olhos humanos foi demais, foi impossível. Para nós isso seria impossível. Um Deus sentado, comendo e bebendo com pecadores. Mas foi isso que Deus fez na pessoa do seu Filho. Se nós queremos entender como é que a providência de Deus trabalha de um modo tão extraordinário, é só você entender isso. De como é que Deus ele veio ao mundo, ele assumiu a carne, ele habitou entre nós, ele comeu e viveu com pecadores, ele rogou a Deus o Pai que tivesse misericórdia deles, ele calou a sua boca, ele foi como ovelha nas mãos dos lobos, ele não abriu a boca, ele entregou o seu corpo, a sua carne. Quem poderia esperar isso? Ninguém poderia esperar isso. Mas foi na encarnação do seu Filho que habitou conosco e que foi ao céu, porque lá era o seu lugar, que Deus mostrou a você e a mim como é que Ele opera na sua providência. E Ele opera em sua providência a nosso favor. Nós podemos não entender como as coisas estão acontecendo. Nós podemos ter muitas dúvidas de como Deus pode estar trabalhando em nós, na nossa vida. Mas nós não podemos duvidar de que a providência de Deus tem caminhos muito maiores do que os nossos caminhos. Não podemos duvidar disso. Nós temos que ter certeza. Deus está trabalhando a nosso favor. Nem que Ele esteja contrariando tudo o que seria normal. Nem que Ele esteja usando caminhos e maneiras escuros, que nós não conseguimos ver, não conseguimos entender. Mas uma coisa é certa, Deus está trabalhando na nossa vida e nós não podemos duvidar da sua providência. Se em algum momento da sua vida, você é tentado a desesperar da providência de Deus, eu quero convidar a você se lembrar de Jesus Cristo, nosso Senhor. O Deus que assumiu a forma humana, que habitou entre nós, e que Ele fez a coisa mais inesperada, que nós não teríamos como esperar de ver Deus na cruz. Deus na cruz, como pode isso? Mas isso aconteceu. A Bíblia diz que Deus derramou o seu sangue para salvar a sua igreja. Que nós possamos crer, irmãos, viver segundo a sua providência. Amém. Vamos ficar de pé.